Senhor, com todo respeito, acho que se enganou de evento. A feira de tratores é no outro pavilhão. A risada do segurança ecoou pela entrada de mármore do leilão de carros de luxo Stallion. Jorge, um fazendeiro de 68 anos, segurava um ingresso de platina entre os dedos grossos e calejados. Ao seu redor, homens de terno italiano e mulheres com joias cintilantes o olhavam de cima a baixo, seus olhares parando com desprezo em suas botas empoeiradas e em sua camisa xadrez desbotada. Um jovem playboy sussurrou para a namorada: "Como deixaram esse caipira entrar aqui?" Ninguém ali imaginava que em menos de uma hora aquele caipira não apenas compraria a Ferrari mais cara do leilão, mas também o próprio leilão inteiro, apenas para ter o prazer de demitir cada um que zombou dele. A noite prometia ser a mais exclusiva do ano. A Stallion Auctions havia reunido uma coleção de carros clássicos que valiam, juntos, mais de 200 milhões de reais. Bugattis, Lamborghinis e a joia da coroa, uma raríssima Ferrari 250 GTO de 1962, vermelha como sangue, avaliada em mais de 50 milhões. O ar do salão de exposições era carregado com o cheiro de couro caro, perfume importado e, acima de tudo, de dinheiro. Jorge sentiu-se um peixe fora d'água, mas não se intimidou. Aos 68 anos, ele já vira de tudo. A vida na fazenda lhe ensinara que o que realmente tem valor não brilha nem faz barulho. Ele estava ali por um motivo, uma promessa feita à sua falecida esposa, Helena, anos atrás. Ela amava carros clássicos e aquela Ferrari era o sonho dela. Comprar aquele carro seria como trazer um pedaço dela para casa, de volta. Ele havia dirigido sua velha caminhonete por 3 horas até a cidade grande, vestindo a mesma roupa que usava para ir à missa aos domingos. Uma calça jeans limpa, uma camisa xadrez passada e suas botas de couro de sempre. Para ele, aquilo era se arrumar. Ele não entendia e nem queria entender um mundo onde um homem era julgado pelo tecido do seu terno. Ao entregar seu ingresso de platina, que lhe custara 10 mil reais apenas para entrar, a recepcionista o olhou com incredulidade. "Senhor, este é um ingresso de licitante. O senhor pretende dar lances?" A pergunta dela pingava com descendência. "É o que se faz em um leilão, não é, minha filha?" respondeu Jorge com sua calma habitual. A recepcionista forçou um sorriso e entregou-lhe a palheta de lances número 7, como entregar um brinquedo a uma criança. Ao entrar no salão principal, a humilhação se tornou um espetáculo. Os carros, polidos como espelhos, refletiam sua imagem deslocada. Os outros convidados não se davam ao trabalho de disfarçar. As risadas eram abertas, os comentários altos o suficiente para que ele ouvisse. "Olha lá, o Jeca Tatu decidiu comprar um carro novo. Cuidado para não sujar o carpete com essa bota." Um jovem chamado Ricardo, filho do dono da casa de leilões, aproximou-se dele com um sorriso predatório. Ricardo era a personificação da arrogância da elite. Cabelo penteado para trás com gel, terno de grife, um relógio que valia mais que a colheita anual de Jorge. "Boa noite, meu senhor. Perdido? Posso chamar um táxi para levá-lo de volta à roça?" Jorge respirou fundo, o cheiro da terra em suas mãos, um lembrete de quem ele era. "Não, obrigado, meu jovem. Só estou apreciando as máquinas." Ricardo soltou uma gargalhada. "Apreciando? Essas máquinas, como você diz, valem mais do que tudo que você já viu na vida. Olhar é de graça, mas tocar custa caro. E dar lances, bem, digamos que está um pouco acima do seu orçamento de feno." A humilhação agora era direta, pessoal. Ricardo se virou para seu grupo de amigos. "Pessoal, conheçam o nosso novo competidor pela Ferrari, o Rei do Gado." O grupo explodiu em gargalhadas. Câmeras de celular foram erguidas, não para fotografar os carros, mas para filmar o fazendeiro, o entretenimento inesperado da noite. Jorge sentiu o sangue ferver.
Ele pensou em dar as costas e ir embora. Mas então ele olhou para a Ferrari vermelha, brilhando sob os holofotes, e viu o rosto sorridente de Helena. Ele não iria desistir, não por ele, mas por ela. Sabe, meu jovem, disse Jorge, a voz surpreendentemente firme. Lá na minha terra, a gente aprende que cachorro que late muito não morde. O sorriso de Ricardo vacilou por um instante, surpreso pela resposta. Ele não esperava desafio. Que disse, velhote? Eu disse que estou aqui pela Ferrari e sugiro que prepare seu melhor lance, porque eu não vou facilitar para você. A audácia de Jorge chocou o grupo. O silêncio foi seguido por mais risadas ainda mais altas. Isso vai ser divertido, exclamou Ricardo. Vamos fazer uma aposta então, fazendeiro. Se você der um único lance válido na Ferrari, um que seja, eu te dou o meu relógio. Ele exibiu o relógio de ouro cravejado de diamantes. Mas quando você não conseguir, e todos nós sabemos que você não vai, você vai subir naquele palco, pegar o microfone e mugir como uma das suas vacas para todos nós ouvirmos. A aposta era tão vil, tão incrivelmente desumana, que até alguns dos convidados mais snobs pareceram desconfortáveis. Mas para Ricardo e seus amigos era o auge da diversão. Jorge olhou para Ricardo, depois para Ferrari e depois para a palheta de lances número 7 em sua mão. Ele pensou na promessa que fez a Helena. Ele não ia apenas dar um lance, ele ia levar aquele carro para casa custasse o que custar. E depois ele ia ensinar aquele jovem arrogante uma lição sobre o verdadeiro significado de poder. A humilhação que você sofreu te faria desistir ou te daria mais força para lutar? O que você faria no lugar do Jorge? Comente aqui embaixo. Se você acredita que a humildade é a maior das forças, deixe o seu like, porque a vingança que está por vir será tão espetacular quanto a Ferrari que está em jogo. As risadas ecoaram pelo salão, enquanto Jorge caminhava lentamente em direção à primeira fila. Um espaço reservado para os licitantes mais importantes. Sua calma era uma afronta direta à zombaria de Ricardo. Os convidados abriram caminho, não por respeito, mas com a curiosidade mórbida de quem abre espaço para um acidente prestes a acontecer. Ele realmente vai tentar? Sussurrou uma mulher coberta de joias. Isso é suicídio social? Respondeu seu acompanhante. Jorge encontrou um assento vazio e sentou-se, a paleta de lances número 7 firme em sua mão calejada. Ele ignorou os olhares, os sussurros, os flashes dos celulares que o filmavam. Seu foco estava no palco, onde o leiloeiro, um homem elegante de smoking, estava prestes a começar. O evento começou com carros menos espetaculares. Um Porsche antigo, um Mercedes clássico. Os lances subiam rapidamente, de 100 mil para 200, 300 mil. Jorge apenas observava, quieto, estudando o ritmo do leilão, a linguagem corporal dos outros licitantes. Ricardo e seu grupo de amigos estavam sentados algumas fileiras atrás, bebendo champanhe e fazendo piadas altas às custas de Jorge a cada carro vendido. «Ei, fazendeiro!» gritou Ricardo, depois que um Jaguar foi vendido por $500 mil. «Essa daria uma boa caminhonete para carregar suas galinhas, não acha?» Mais risadas. Jorge não se virou. Não daria a eles essa satisfação. Ele podia sentir o desprezo deles como uma presença física, mas também sentia algo mais. A presença de sua esposa, Helena, sussurrando em seu coração. Não ligue para eles, meu velho. Mostre do que você é feito. Finalmente, o momento chegou. As luzes do salão diminuíram, e um único e poderoso holofote iluminou o centro do palco. Com uma música dramática, a Ferrari 250 GTO de 1962, vermelha como uma brasa incandescente, girou lentamente sobre uma plataforma. O salão prendeu a respiração. Era uma obra de arte sobre rodas, uma lenda do automobilismo. O leiloeiro deixou o silêncio se estender, permitindo que todos absorvessem a beleza da máquina. «Senhoras e senhores», começou ele, a voz ressoando com reverência, «o lote principal da noite, uma das apenas 36 já construídas, uma máquina que não é apenas um carro, mas um pedaço da história.
Ele falou sobre seu histórico em corridas, seus antigos donos famosos, sua condição impecável. A plateia estava hipnotizada, todos, menos o grupo de Ricardo, que estava mais interessado no drama que estava por vir. "É agora a hora, pessoal", disse Ricardo aos seus amigos, erguendo o celular para filmar. "Preparem-se para o show do mugido." O leiloeiro pigarreou. "Vamos começar os lances para esta obra-prima em 30 milhões de reais." Um murmúrio percorreu a sala. Apenas os bilionários mais sérios do planeta poderiam entrar naquele jogo. 30 milhões! Quem me dá 30 milhões? Imediatamente uma paleta se ergueu na segunda fila, um sheik do petróleo. "Tenho 30 milhões, anunciou o leiloeiro. "Quem me dá 35? Outra paleta de um magnata russo. 35! Quem dá 40? A batalha começou feroz e rápida. 40, 45 milhões. Os lances eram trocados entre um punhado de homens incrivelmente ricos. Ricardo não estava na disputa. Seu pai lhe dera um limite e a Ferrari já o havia ultrapassado. Mas ele não se importava. Seu entretenimento era outro. Ele observava Jorge, esperando o momento em que o velho fazendeiro levantaria a sua paleta e faria papel de ridículo. Mas Jorge permanecia imóvel, o rosto sereno, apenas observando. "O que ele está esperando?" sussurrou um dos amigos de Ricardo. "Está com medo", respondeu Ricardo com um sorriso. "Ele vai amarelar e então o palco será todo dele." O lance chegou a 52 milhões com o sheik. O leiloeiro aumentou a pressão. 52 milhões, uma obra de arte, uma lenda. "Vou vender por 52 milhões, dou-lhe uma, dou-lhe duas." O martelo começou a subir. Ricardo se inclinou para a frente, o sorriso se alargando. A humilhação estava a segundos da distância. E então, aconteceu. Com um movimento calmo, quase casual, Jorge ergueu sua paleta número 7. O leiloeiro parou com o martelo no ar. O salão inteiro se virou para olhar. O silêncio foi absoluto. O leiloeiro, um profissional experiente, piscou confuso. Ele olhou para o fazendeiro de camisa xadrez, depois para o número da paleta, checando em sua lista. Eu tenho um novo lance", disse ele a voz incerta. 55 milhões? O queixo de Ricardo caiu. 55 milhões? De onde diabos aquele velho tirou 55 milhões? O sheik, irritado por ser desafiado por um desconhecido, ergueu a paleta imediatamente. 56 milhões. O leiloeiro apontou para o sheik. 56. E antes que pudesse perguntar por mais, a paleta de Jorge subiu novamente, sem hesitação. O leiloeiro olhou para Jorge, que apenas assentiu. 60 milhões. A sala engasgou. Jorge não estava apenas competindo, ele havia saltado o lance em 4 milhões. Era uma demonstração de poder, um movimento de um jogador profissional. Ricardo sentiu o sangue fugir do seu rosto. Aquilo não era parte do plano. O fazendeiro não deveria ter dinheiro, ele deveria ser uma piada. Mas 60 milhões não era uma piada, era uma declaração de guerra. O lance de 60 milhões de reais de Jorge caiu no salão como uma bomba de nêutrons. O barulho cessou, mas a estrutura de poder do lugar foi completamente aniquilada. O sheik do petróleo, um homem acostumado a ter tudo o que quer, olhou para trás, por cima do ombro, para encarar seu novo e improvável adversário. Seus olhos se estreitaram, tentando decifrar o homem de camisa xadrez que ousara desafiá-lo de forma tão audaciosa. Os amigos de Ricardo, que antes gargalhavam, agora estavam em silêncio, olhando para ele com expressões de confusão e pânico. "Ricardo, que diabos está acontecendo?" sussurrou um deles. "Esse cara, ele é algum bilionário disfarçado?" Ricardo não respondeu. Ele estava pálido, a boca seca. Seu cérebro, treinado para calcular riscos e probabilidades, simplesmente não conseguia processar os dados. A imagem do fazendeiro humilde não se encaixava com o número 60 milhões. Era um erro no sistema, uma falha na matrix de seu mundo perfeitamente hierarquizado. Ele olhou para o relógio de ouro em seu bolso, o mesmo que ele havia apostado com tanta arrogância. O relógio agora parecia pesado, um símbolo de sua própria estupidez. No palco, o leiloeiro, recuperando-se do choque, encontrou sua voz novamente, agora com um novo nível de respeito.
60 milhões de reais do cavalheiro na primeira fila! Um lance magnífico! Quem me dá 61? Ele olhou diretamente para o sheik. O sheik, sentindo seu orgulho ferido e os olhos de todos sobre ele, fez um gesto brusco com a cabeça para seu assistente, que ergueu a palheta. 61 milhões! Anunciou o leiloeiro. A atenção de todos se voltou para Jorge, esperando sua reação. Muitos esperavam que aquele fosse seu único tiro, um blefe desesperado. Mas Jorge nem sequer piscou. Assim que o lance do sheik foi confirmado, sua palheta número 7 subiu novamente, calma e firme. O leiloeiro olhou para ele, as sobrancelhas arqueadas. Jorge falou pela primeira vez, sua voz grave e tranquila, ecoando no silêncio tenso. 65 milhões. Outro salto. Ele não estava jogando o jogo de incrementos de 1 milhão. Ele estava ditando as regras. A plateia soltou um suspiro coletivo. Aquilo não era mais um leilão, era um duelo pessoal. Isso é loucura, disse o magnata russo para seu vizinho de assento. Quem é esse homem? As pessoas começaram a cochichar freneticamente. Teorias surgiam. Deve ser um magnata do agronegócio. Não, ouvi dizer que ele é um minerador recluso que vive fora do radar. A identidade de Jorge, antes motivo de zombaria, agora era o maior mistério da noite. O sheik estava visivelmente irritado. Ele se sentia desrespeitado. Ele conversou rapidamente com seu assistente em árabe e, com um gesto de impaciência, ergueu a sua palheta. 61 milhões, anunciou o leiloeiro. A atenção de todos se voltou para Jorge, esperando sua reação. Muitos esperavam que aquele fosse seu único tiro. Um blefe desesperado. Mas Jorge nem sequer piscou. Assim que o lance do sheik foi confirmado, sua palheta número 7 subiu novamente, calma e firme. O leiloeiro olhou para ele, as sobrancelhas arqueadas. Jorge falou pela primeira vez, sua voz grave e tranquila, ecoando no silêncio tenso. 70 milhões. Ricardo sentiu o estômago revirar. 70 milhões. O valor era tão astronômico, tão absurdo vindo daquele homem, que a realidade parecia estar se desfazendo. O show do mugido, a humilhação pública, tudo se transformara em cinzas. Agora, a humilhação era dele. Ele, Ricardo, o herdeiro do império de leilões, estava sendo ofuscado e apequenado por um fazendeiro em sua própria festa. Ele podia sentir os olhares de seus amigos, não mais de admiração, mas de pena. Podia ouvir os sussurros de outras mesas e tinha certeza que agora riam dele. A batalha de lances continuou, cada vez mais tensa. O sheik, agora vermelho de raiva, levava o lance para 71. Jorge, sem mesmo esperar o leiloeiro, respondia com 75. O sheik ia para 76. Jorge, impassível, subia para 80. A cada lance de Jorge, um calafrio percorria a espinha de Ricardo. Ele havia provocado um gigante dormido. Aquele homem não estava apenas comprando um carro, ele estava fazendo uma declaração. Ele estava metodicamente destruindo o mundo de aparências que Ricardo tanto valorizava, usando a própria arma desse mundo, o dinheiro. O sheik, finalmente, atingiu seu limite. Quando Jorge lançou 80 milhões, o homem do petróleo balançou negativamente para seu assistente e afundou na cadeira, derrotado. O silêncio mortal caiu sobre o salão. O leiloeiro, suando sob as luzes, virou-se para Jorge, o único licitante restante. 80 milhões de reais. 80 milhões! Uma peça da história indo para o cavalheiro da palheta número 7. Ele olhou ao redor, buscando qualquer outro desafio. Não havia nenhum. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas! O martelo subiu, pairando no ar por uma eternidade. Ricardo fechou os olhos. Ele não queria ver. Vendido! Gritou o leiloeiro, e o martelo caiu com um som seco e definitivo que ecoou como um tiro no silêncio do salão. A Ferrari 250 GTO, a joia da coroa, o carro mais caro da noite, pertencia ao fazendeiro. Por um momento, ninguém se moveu. E então, timidamente, uma pessoa começou a aplaudir. Depois outra, e mais outra. Em segundos, o salão inteiro estava de pé, aplaudindo. Mas não estavam aplaudindo a venda, estavam aplaudindo o homem. Estavam aplaudindo a virada de jogo mais espetacular que já haviam testemunhado. Jorge, entretanto, não sorriu. Ele apenas assentiu para o leiloeiro como se tivesse acabado de comprar um saco de milho. E então ele se virou lentamente em sua cadeira e seu olhar encontrou o de Ricardo. O fazendeiro não disse uma palavra, mas seus olhos diziam tudo. A sua vez, meu jovem.
O som do martelo foi o ponto final na arrogância de Ricardo, mas o início de seu pesadelo. Os aplausos que se seguiram não eram para a venda recorde, eram para o espetáculo da queda de um rei e a coroação de outro. Cada palma era como um tapa no rosto de Ricardo. Ele, que planejara ser o centro das atenções, o mestre da zombaria, agora era apenas um espectador patético na ópera de sua própria desgraça. Os celulares, antes apontados para Jorge para registrar sua humilhação, agora estavam virados para Ricardo, capturando seu rosto pálido, seus olhos vidrados de choque. O caçador havia se tornado a caça e a plateia estava faminta. Jorge, no entanto, não demonstrou triunfo. Ele simplesmente se levantou de sua cadeira. Sua calma era, de alguma forma, mais devastadora do que qualquer grito de vitória. Ele não precisava se gabar. A palheta número 7 e o silêncio atordoado de um sheik do petróleo haviam feito todo o trabalho por ele. Lentamente, ele começou a caminhar, não em direção ao palco para reclamar seu prêmio, mas em direção a Ricardo. A multidão abriu caminho, um silêncio tenso substituindo os aplausos. Cada passo das botas de couro de Jorge no carpete felpudo parecia ecoar como uma batida de coração. Os amigos de Ricardo, os mesmos que haviam rido e apostado, agora recuavam, se afastando dele como se ele tivesse uma doença contagiosa. O fracasso, Jorge sabia, era uma condição solitária. Ricardo permaneceu congelado em sua cadeira, incapaz de se mover. Ele assistiu Jorge se aproximar, a figura do fazendeiro crescendo a cada passo, transformando-se em um jeca tatu, em um gigante. Jorge parou em frente à mesa de Ricardo. Ele não disse nada, apenas olhou para o relógio de ouro no pulso do jovem. A silêncio era uma tortura, era uma cobrança. A aposta. Gaguejou Ricardo, a voz falhando. Ele começou a desafivelar o relógio, as mãos tremendo tanto que mal conseguia abrir o fecho. A humilhação era insuportável. Entregar seu símbolo de status para o homem que ele havia desprezado. Na frente de todos, era o roteiro perfeito, mas com os papéis invertidos. Jorge observou a cena patética por um momento. Então, ele ergueu a mão, um gesto calmo para que Ricardo parasse. «Não quero seu relógio, meu jovem», disse Jorge, a voz baixa, mas audível para todos ao redor. A dispensa foi quase mais humilhante do que tomar o relógio. Jorge estava dizendo, na frente de todos, que o prêmio de Ricardo, seu símbolo de poder, era lixo. Ricardo parou, a mão ainda no pulso, completamente perdido. Se o fazendeiro não queria o relógio, o que ele queria? A vingança? A humilhação pública? Então, a aposta, murmurou ele. Ah, a aposta, disse Jorge, e pela primeira vez naquela noite, um sorriso perigoso tocou seus lábios. Ainda não acabamos. Ele se virou para a plateia silenciosa. O jovem aqui me fez uma promessa, que se eu não conseguisse dar um lance, eu teria que subir ao palco e... Como era mesmo? Ele se virou para Ricardo. Mugir como uma vaca! O rosto de Ricardo ficou vermelho, depois branco, depois vermelho de novo. Os convidados engasgaram. O fazendeiro ia mesmo levar a aposta até o fim. Mas, como eu ganhei, continuou Jorge, o sorriso se alargando, acho que é justo que o perdedor pague a prenda. Não acham? Um murmurinho de concordância percorreu a sala. A crueldade poética da situação era irresistível. O playboy que queria ouvir o fazendeiro mugir, agora teria que fazer isso ele mesmo. Não! Uma voz imperiosa cortou o ar. Um homem mais velho, imponente, de cabelos grisalhos e um terno ainda mais caro que o de Ricardo, abriu caminho pela multidão. Era Afonso Alencar, o pai de Ricardo e o verdadeiro dono da Stallion Auctions. Já chega dessa palhaçada. Ele parou entre Jorge e seu filho, o rosto uma máscara de fúria contida. Eu não sei quem o senhor pensa que é, mas você não vai humilhar meu filho na minha casa, disse ele, o olhar fuzilando Jorge. O seu filho, senhor Alencar, tentou me humilhar primeiro. Eu estou apenas cobrando a dívida. Uma aposta estúpida feita por um garoto, isso não significa nada.
Agora, se já terminou seu showzinho, pode até o escritório para assinar os papéis da sua compra. A forma como ele disse a palavra compra era um insulto, como se duvidasse que Jorge pudesse realmente pagar. Pai, por favor, sussurrou Ricardo, querendo que o chão se abrisse, mas Afonso o ignorou. Ele se virou para Jorge, a voz baixa e ameaçadora. E só para que fique claro, depois que o pagamento for confirmado, o senhor será permanentemente banido de todos os eventos da Stallion Auctions. Não toleramos esse tipo de gente e esse tipo de confusão aqui. A ameaça era clara. Pague, pegue seu carro e suma. Jorge ouviu tudo. A calma em seu rosto se transformando em algo mais frio, mais duro. Ele olhou de Afonso para Ricardo e então para o salão. Ele havia vindo por um carro, por uma memória. Mas agora a situação havia se tornado algo muito maior. Era sobre respeito, era sobre poder. Entendo, disse Jorge finalmente. Então, depois que eu pagar os 80 milhões pela Ferrari, estou banido? Exatamente, confirmou Afonso satisfeito por ter reafirmado seu domínio. Perfeito, disse Jorge. Ele tirou seu celular do bolso. Não era um celular de última geração, era um modelo mais antigo, funcional. Ele discou um número. Alô, Roberto, sou eu, Jorge. Preciso de um favor. Ele fez uma pausa ouvindo. Sim, o leilão. Foi tudo bem. Comprei a Ferrari. Ele olhou para Afonso. Mas mudei de ideia. Não vou querer só ela. Quero tudo. O salão, que já estava em silêncio, pareceu ficar ainda mais quieto. Afonso franziu a testa. Do que diabos você está falando? Jorge continuou ao telefone, ignorando-o. Roberto, quero que você execute a compra da Stallion Auctions. Use os fundos da conta de investimentos principal. Sim, a empresa inteira. O preço não importa, apenas compre. E, Roberto, ele fez uma pausa e seu olhar encontrou o de Ricardo. Faça com que a primeira ordem do dia, amanhã, seja a demissão de um jovem chamado Ricardo Alencar. E do pai dele também. As palavras de Jorge caíram no salão com o peso de uma avalanche. Compre a empresa inteira. Por um instante, o tempo pareceu congelar. Ninguém conseguia processar a magnitude do que acabara de ouvir. Afonso Alencar, o patriarca, o dono de tudo, soltou uma gargalhada. Mas não era uma risada de zombaria, era uma risada nervosa, incrédula. A risada de um homem que ouve algo tão absurdo que seu cérebro se recusa a aceitar. Você tá louco? Gaguejou ele, olhando ao redor como se procurasse alguém para confirmar que aquilo era uma piada. Você acha que pode simplesmente comprar a minha empresa por telefone? Você sabe quem eu sou? A Stallion Auctions é minha família há 3 gerações, não está à venda. Jorge permaneceu ao telefone, a calma em sua voz um contraste aterrorizante com o caos que suas palavras haviam criado. Eu sei que não está à venda, Roberto, disse ele ao celular, para que todos ouvissem. É por isso que será uma aquisição hostil. Use a cláusula de compra de ações majoritárias que o Conselho abriu semana passada. Ofereça 30% acima do valor de mercado. Eles não poderão recusar. A menção à cláusula de compra de ações majoritárias fez o sangue de Afonso gelar. Era uma informação confidencial, discutida apenas na última reunião do Conselho. Uma manobra para atrair novos investidores. Como aquele fazendeiro poderia saber disso? Quem é você? Sussurrou Afonso, a arrogância evaporando e dando lugar a um medo genuíno e primitivo. Jorge ignorou a pergunta, finalizando a ligação. Ótimo, me ligue de volta quando a transação for concluída. Deve levar uns 20 minutos. Ele guardou o celular no bolso da camisa xadrez e voltou sua atenção para Afonso, o olhar agora desprovido de qualquer emoção. Onde estávamos? Ah, sim, você estava me banindo da sua... Quer dizer, da minha futura propriedade. O salão explodiu em um pandemônio de sussurros e exclamações chocadas. As pessoas, que antes eram apenas espectadoras, agora se sentiam testemunhas de um evento histórico. Os celulares que haviam parado de gravar foram erguidos novamente, capturando o rosto pálido e suado de Afonso Alencar. A notícia se espalhou pelo salão como fogo. Ele está comprando a empresa. Uma aquisição hostil. Meu Deus, ele vai demitir o Ricardo e o pai.
Ricardo, que havia permanecido em silêncio, paralisado pelo terror, finalmente encontrou a voz. Pai, o que está acontecendo? Isso não é possível, é? Mas Afonso não ouvia. Ele estava em pânico. Sacou seu próprio smartphone, os dedos tremendo, enquanto tentava ligar para seu advogado, para os membros do conselho. Não pode ser, repetia ele para si mesmo. Jorge, enquanto isso, caminhou calmamente até a Ferrari vermelha no palco. Ele passou a mão calejada pela lataria fria e lisa, um sorriso genuíno finalmente tocou seus lábios. Era o sorriso de um homem reencontrando um velho amigo. Ele abriu a porta do motorista e se sentou no banco de couro. O cheiro do carro envolvendo-o era o cheiro do sonho de Helena. Ele sentou-se ali, no meio do caos, em seu próprio oásis de paz, enquanto o império de outra pessoa desmoronava ao seu redor. O telefone de Afonso tocou. Era seu diretor financeiro. Afonso, o que está acontecendo? Acabamos de receber uma oferta de compra massiva de 30% acima do valor de mercado, pela totalidade das ações abertas. A oferta é irrecusável. O conselho está em pânico. Quem é esse investidor? O nome é Grupo Terra Forte. Afonso quase deixou o telefone cair. Terra Forte? Repetiu ele, a voz oca. Ele olhou para Jorge, que agora estava confortavelmente sentado na Ferrari, observando a cena. O Grupo Terra Forte é seu? Perguntou Afonso, a voz quase inaudível. Jorge apenas assentiu, um gesto simples que selou o destino da família Alencar. O Grupo Terra Forte não era apenas uma empresa, era um dos maiores conglomerados de agronegócio e investimentos do país, um gigante silencioso, com tentáculos em mineração, logística e, crucialmente, em participações acionárias em dezenas de empresas. Era conhecido por sua agressividade e por nunca, jamais, ter o seu nome associado a um único rosto. Era um império sem um rei visível. Até aquela noite. A revelação foi o golpe de misericórdia. O caipira, o Jeca Tatu, não era apenas um fazendeiro rico. Ele era o dono oculto de um dos maiores impérios do país. O homem que eles humilharam não era um Zé Ninguém. Ele era o tubarão que estava silenciosamente circulando sob as águas do seu pequeno aquário de luxo. A mulher que havia chamado Jorge de Jeca Tatu cobriu a boca, sentindo náuseas. O homem que reclamou de suas botas sujas tentou se esconder atrás de um pilar. Cada pessoa que havia lançado um olhar de desprezo, uma palavra de zombaria, agora sentia um medo gelado. Eles não haviam insultado um fazendeiro, haviam insultado um poder que poderia destruir suas próprias carreiras e fortunas com um estalar de dedos. Ricardo, ao ouvir o nome Terra Forte, finalmente entendeu. Ele caiu em sua cadeira, a realidade o atingindo com a força de um trem. Todo o seu mundo, toda a sua identidade, construída sobre o sobrenome Alencar e a Stallion Auctions, estava se dissolvendo em tempo real. Ele não era mais o herdeiro, estava prestes a se tornar um ninguém. Ele olhou para o pai, esperando alguma solução, alguma manobra genial, mas só viu um homem velho e derrotado balbuciando ao telefone. Jorge saiu da Ferrari e caminhou até a beira do palco, pegando o microfone do leiloeiro. Boa noite novamente, disse ele, sua voz agora amplificada, calma e cheia de uma autoridade inquestionável. Para aqueles que estavam se perguntando, meu nome é Jorge, apenas Jorge, e a partir de amanhã serei o novo proprietário da Stallion Auctions. Ele fez uma pausa, deixando a informação ser absorvida. Eu vim aqui esta noite para honrar a memória da minha esposa, comprando o carro dos sonhos dela. Só isso. Eu não pedi para ser julgado, não pedi para ser ridicularizado e certamente não pedi para ser humilhado. Ele olhou diretamente para Ricardo. Um jovem aqui me fez uma aposta. Uma aposta vil. E seu pai tentou me banir por cobrá-la. Ele balançou a cabeça. Vocês me ensinaram uma lição valiosa esta noite. Me ensinaram que para algumas pessoas, o respeito não é um direito. É uma comodidade, concedida apenas àqueles que parecem ter poder. Então, eu decidi comprar um pouco de poder. E agora, como meu primeiro ato como futuro dono, tenho alguns anúncios. Primeiro, o leilão está encerrado. Segundo, ele olhou para Ricardo, que o encarava com olhos de pavor. A aposta ainda está de pé. A declaração de Jorge, a aposta ainda está de pé, caiu sobre o salão com um silêncio mortal. O horror no rosto de Ricardo era uma pintura vívida. A multidão, antes chocada com a aquisição da empresa, agora estava hipnotizada pela crueldade poética do momento.
O humilhador estava prestes a ser publicamente humilhado, não mais por uma aposta entre desiguais, mas por uma ordem direta de seu novo chefe. O homem que ele queria fazer mugir como um animal, agora era, literalmente, o dono de seu destino. Não, por favor, sussurrou Ricardo, o som quase inaudível, mas no silêncio do salão, todos ouviram. Ele olhou para o pai, buscando salvação, mas Afonso Alencar estava em seu próprio inferno particular, um homem que vira o império de sua família, construído ao longo de 3 gerações, desmoronar em menos de 20 minutos por causa de sua própria arrogância e da de seu filho. Ele não tinha poder para salvar ninguém. Jorge permaneceu no palco, microfone na mão, observando Ricardo se desfazer. Ele deixou o silêncio se estender, uma forma de tortura psicológica que era mais eficaz do que qualquer grito. Ele queria que Ricardo e todos ali sentissem o peso esmagador da impotência, a mesma impotência que ele sentira ao ser julgado e descartado. "O palco está esperando, meu jovem", disse Jorge, finalmente. A voz calma, mas implacável. "Uma promessa é uma promessa, não é mesmo? Ou isso só vale para os outros?" Ricardo começou a tremer incontrolavelmente. Subir naquele palco e mugir seria o fim de sua vida social, o fim de qualquer respeito que ele pudesse ter. Seria uma marca indelével de vergonha que o seguiria para sempre. Ele olhou ao redor, para os rostos que antes eram seus amigos e admiradores, e viu apenas curiosidade mórbida. Ninguém o salvaria. Ele estava sozinho. Lentamente, como um homem caminhando para a forca, ele se levantou. Cada passo em direção ao palco era uma agonia. Ele podia sentir o flash dos celulares, podia ouvir os sussurros excitados. A vingança de Jorge estava se concretizando de forma espetacular. Ele subiu os degraus, o rosto pálido e manchado de lágrimas silenciosas. Ele parou no centro do palco, sobre o mesmo holofote que antes iluminara a Ferrari. Jorge ainda o observava do microfone principal. O silêncio era absoluto. Ricardo abriu a boca, mas nenhum som saiu. A vergonha o paralisou. "Estamos esperando", disse Jorge, a voz cortante. Ricardo fechou os olhos, a imagem do rosto zombeteiro de seu pai, de seus amigos, de si mesmo, passando por sua mente. Ele respirou fundo e estava prestes a emitir o som que destruiria sua vida, quando a voz de Jorge ecoou novamente. "Pare!" Ricardo abriu os olhos, confuso. "Eu disse pare", repetiu Jorge. "Eu não quero ouvir você mugir. Eu não sou como você." Jorge pousou o microfone e caminhou até o centro do palco, parando em frente a Ricardo. "Eu queria que você sentisse o gosto do desespero, o gosto da humilhação pública. Queria que você chegasse à beira do abismo que você mesmo cavou para mim." Ele olhou nos olhos aterrorizados do jovem. "Agora que você sentiu, não preciso ir adiante. Porque a minha vingança não é te transformar em um animal, é te lembrar que você é um ser humano e que agiu como um monstro." A reviravolta foi tão inesperada, o ato de misericórdia tão chocante depois de tanta tensão, que a plateia ficou sem reação. Jorge não queria a humilhação. Ele queria o arrependimento. Ele se virou para Afonso Alencar, que o observava, devastado. "Quanto ao senhor, Afonso, eu não vou te demitir. Seria muito fácil. A partir de amanhã, você vai trabalhar para mim. Você vai me ensinar tudo sobre o negócio de leilões e eu vou te ensinar tudo sobre como tratar um ser humano com dignidade. Será um estágio longo e não remunerado." A sentença era, à sua maneira, mais esmagadora do que a demissão. Afonso, o patriarca, o rei, seria reduzido a um aprendiz de seu antigo inimigo. Então Jorge pegou o microfone novamente e se dirigiu à plateia. "Esta noite, a Stallion Auctions morreu. Amanhã, ela renascerá como Leilões Terra Forte e terá novas regras. A primeira regra é: o valor de um cliente não será medido pelo relógio em sua pulso ou pelo carro em seu garagem,
mas sim pelo caráter em seu coração. Todos são bem-vindos aqui, desde que tratem os outros com respeito. Ele fez uma pausa. E a segunda regra é que 10% de todo o lucro de todos os leilões a partir de hoje será destinado à Fundação Helena, em memória da minha esposa, para financiar educação e saúde em comunidades rurais. A caridade não será mais um show de vaidade, será o coração do negócio. Uma ovação de pé, desta vez genuína e cheia de admiração, explodiu pelo salão. Jorge não era apenas um bilionário, ele era um líder. Ele não havia apenas comprado uma empresa, ele havia iniciado uma revolução. Ele olhou para a Ferrari vermelha. "E quanto a esta Ferrari", disse ele, "ela não está mais à venda. Ela vai para o museu da cidade, com uma placa que contará a história desta noite, para que todos se lembrem que o verdadeiro luxo não é possuir coisas caras, mas possuir um caráter que não tem preço." E assim, o fazendeiro de camisa xadrez, o homem que foi julgado por suas botas sujas, não apenas calou a boca de todos, mas lhes deu algo em que pensar. Ele não se vingou com ódio, mas com uma sabedoria e uma classe que o dinheiro não pode comprar. Ele provou que a força de um homem não vem da sua conta bancária, mas da terra que ele cultiva, das promessas que ele cumpre e do respeito que ele demonstra por cada pessoa, não importa quão simples ela pareça ser. A história daquela noite se tornou uma lenda, uma lição ensinada em escolas de negócios e em conversas de bar. Uma lição sobre como a arrogância pode destruir impérios em uma única noite e como a humildade, a paciência e um helicóptero podem construir um legado para sempre. O que essa história te ensinou? A atitude de Jorge foi a melhor vingança? Queremos muito saber sua opinião. Deixe o seu comentário aqui embaixo e nos diga de qual cidade está assistindo e se essa mensagem te inspirou. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias. Sua participação é a alma do nosso trabalho. Nos vemos no próximo vídeo.